continuar, pela sua disponibilidade. E gostaria de agradecer a Alana, que é coordenadora, né? Acompanhou esse trabalho, e agradecer a Larissa, que também estaria trabalhando novamente no ano pleno. Você já sabe, você tem 15 minutos prorrogados por mais. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de saudar a dona examinadora, as pessoas da minha orientadora, a professora Maria da Luz Lagar, a professora Larissa Fernandes, minha co-orientadora Alana e o professor Eduardo Jorge. Esta pesquisa tem como título a aplicação da Lei Maria da Penha para os sujeitos LGBTI, performatividade e equidade familiar, que busca encontrar mecanismos para conseguir aplicar essa Lei Maria da Penha para os sujeitos da diversidade sexual. Para tanto, utilizou dois teorias, a teoria da performatividade e a teoria da desideologização, com perspectiva de equidade familiar. Como motivações pessoais e acadêmicas, essa motivação ela veio do projeto de pesquisa do público ao privado, dos cursos sobre gênero, amor e violência nas relações homoafetivas, do qual participei como monitora bolsista sob a coordenação da professora da Luz, no período de 2013 e 2014. E este projeto, ele mostrou uma nova perspectiva de violência relacionada aos homossexuais, saindo do âmbito público e trazendo essa violência para o âmbito privado, que era justamente a violência dentro dos relacionamentos amorosos. E a gente começou a observar a reprodução de uma lógica binária heteronormativa desse relacionamento. A partir da reprodução de gênero, de papéis de gênero, a polarização dos sujeitos, a hierarquização dentro do próprio relacionamento. E numa perspectiva mais social, estudar a diversidade sexual ela vai muito além do que se olhar no espelho. Estudar a diversidade sexual ela busca a efetivação dos direitos, a quebra de preconceitos e, acima de tudo, sentir a dor do outro. E numa perspectiva mais jurídica, o direito ele não acompanha as mudanças sociais. A sociedade, ela, dia após dia, ela precisa de mudanças, infelizmente, devido à burocracia do sistema legislativo brasileiro. O direito ele não consegue acompanhar, apenas mais em decisões jurisprudenciais. O problema da pesquisa como é possível a aplicação da Lei Maria da Penha para os sujeitos LGBTI? Este é o problema porque a Lei Maria da Penha ela tem como sujeito vítima principal a mulher. E dentro do contexto de diversidade sexual, nós vamos ter a lésbica, o gay, a bissexual, ou a travesti, transexual, transgênero, ou a intersexual. E nesse contexto vamos ver pessoas, sujeitos que se identificam com o gênero feminino, com o gênero masculino. Então a lei, se for só fazer uma análise normativa do corpo da lei, ela não vai se aplicar a todos os sujeitos, apenas, mas não ressalva a lésbica, que a lei ela se aplica sim à lésbica, até inovando nesse sentido, num âmbito mais infraconstitucional. Aí, como hipóteses para essa problemática, foram suscitadas duas teorias, que é a teoria da performatividade de Judith Butler e a teoria da desideologização de Maria Beatriz Dias. Na teoria de performatividade, Judith Butler vai suscitar na sua pesquisa duas teorias, que é a teoria do gênero performado e a teoria do gênero performado. Na teoria do gênero performado, ela vai dizer que entre o sexo, gênero e desejo, prática sexual, vai haver uma espécie de coerência e continuidade, ou seja, para uma visualização, o homem masculino heterossexual, mulher feminina heterossexual. Então, isso vai formar a teoria do gênero performado. E em outra perspectiva, na teoria de performatividade, ela vai desconstruir essa ideia de gênero, ela vai desconstruir essa ideia de sujeito. Nesse sentido, o sujeito é apenas sujeito, dependendo de homem, de ser homem, mulher, lésbica, gay, trans, e todos os sujeitos são iguais perante a sociedade e perante a lei, perante todas as instituições de poder que permeiam a vida em sociedade. Na teoria da desbiologização, Maria Beatriz Dias ela vai trazer essa teoria para dentro do contexto de equidade familiar, para dentro do contexto de família, e nesse sentido, ela não vai desconstruir os sujeitos como Maria Beatriz, como Judith Butler. Ela vai afirmar a existência desses sujeitos, mas ela vai dizer que, independente
da orientação sexual, independente do sexo biológico, do gênero, da identidade de gênero, esse sujeito, ele pode sim constituir família, esse sujeito ele pode sim estar numa entidade familiar. E o único requisito para se estar nessa entidade é a afetividade. E nesse sentido, ela abre a entidade familiar para diversas configurações, seja no relacionamento amoroso, constituindo a entidade familiar entre os sujeitos LGBTI ou não, seja entre avó e neto, seja entre o tio com o sobrinho, tendo afetividade, esses sujeitos eles podem sim estar em uma entidade familiar e terão todas as prerrogativas que um casal heteronormativo. Nesse sentido, foi trazido essas duas teorias para o contexto da Lei Maria da Penha. E, no caso, a Lei Maria da Penha, como se aplica atualmente apenas para a mulher, quando se traz a performatividade, então perde o sentido de se aplicar apenas para a mulher, e pode se aplicar para qualquer sujeito. E quando traz a teoria da desbiologização, o foco da lei deixaria de ser o sujeito feminino e passaria a proteger a própria família. Para tanto, essa pesquisa se dividiu em algumas metodologias. A primeira foi a pesquisa bibliográfica, foram suscitados conceitos sobre os sujeitos LGBTI, sobre a equidade familiar, conceitos acerca de categorias de sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Posteriormente, foi feita uma análise da legislação pátria e decisões jurisprudenciais. Foi retirado, não foi tido muito foco no direito, porque essa pesquisa é uma pesquisa mais teórica, é uma pesquisa mais filosófica. Então, foi realizada essa análise da legislação pátria, pegando mais a Constituição Federal, o Código Civil, e focando na Lei Maria da Penha e decisões jurisprudenciais que vieram a atestar essa possibilidade de aplicação para os demais sujeitos. E foi feita também a análise do discurso na perspectiva Foucaultiana. Essa análise do discurso ela não foi feita em um momento específico. Ela norteou toda a pesquisa. No que sentido? Para Foucault, não existem verdades uníssonas. A gente não pode encarar a lei, aquela teoria, a jurisprudência como uma verdade e que se acaba ali. Então a gente tem que questionar, a gente tem que procurar caminhos múltiplos, verdades múltiplas, para encontrar caminhos ou descaminhos. Por fim, foi feito o instrumento de coleta de dados, que foi a última etapa da pesquisa, com uma entrevista semi-estruturada, uma entrevista aberta e gravada, realizada no dia 3 de fevereiro de 2015, com a delegada da Delegacia da Mulher daqui de Souza. E os objetivos foram analisar a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha para os sujeitos LGBTI e para atingir esse objetivo, os específicos foram construir e desconstruir teoricamente identidades sociais, que nesse caso, em primeiro momento, foi construída intersexual, posteriormente relacionar categorias de sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Foi de extrema importância falar dessas categorias, porque não tem como a gente compreender, por exemplo, quem é o intersexual se a gente não conseguir compreender o que é sexo biológico. Como a gente também não tem como entender as transgeneridades se a gente não compreender o que é identidade de gênero. Então, para construir essas identidades e desconstruí-las, foi necessário fazer essas relações de categorias de sexo, gênero e orientação. Posteriormente, discutir acerca da identidade familiar para os sujeitos LGBTI. Nesse sentido, foram suscitadas algumas concepções acerca de família no ordenamento jurídico brasileiro, entendimento de família, identidade familiar, da instituição casamento, e questionado também, foram sempre feitos questionamentos acerca do que é esse entendimento hoje, e também foi nesse contexto de identidade familiar foi suscitada a teoria de Maria Berenice Dias. Posteriormente, analisar os aspectos legislativos e jurisprudenciais da Lei Maria da Penha. Nesse sentido, foi feita uma abordagem acerca do que é violência doméstica, como a violência doméstica funciona e os avanços que a Lei Maria da Penha trouxe para esse contexto de violência doméstica a partir de 2006 com sua promulgação e, por fim, analisar os estudos da delegada da Delegacia da Mulher Souza. Foi feito no último período dessa pesquisa. O trabalho ele foi estruturado nesses capítulos. O primeiro foi a introdução, que foi explanado mais ou menos acerca do tema. Foi feito a justificativa, os objetivos, foi feito o operado geral do que seria tratado nessa pesquisa. O segundo capítulo, denominado Os Caminhos da Pesquisa,
Foi feita mais uma abordagem metodológica. Foi tratada, assim, como o Michel falou, em conceitos de sujeito, de discurso, mostrando como é que essa pesquisa ia se firmar durante todos os capítulos. E desses caminhos, esse título vem justamente porque o objetivo da pesquisa não é encontrar um caminho só para uma realidade fim. O objetivo dessa pesquisa é se perder nela e se encontrar diversas vezes. O terceiro capítulo, denominado Os Sujeitos LGBTI e a Performatividade, neste capítulo foram construídos e desconstruídos sujeitos numa perspectiva de Judith Butler e foi feito análise sobre sexo, sobre gênero, sobre essas categorias. No quarto capítulo, denominado Entidade Familiar e a Lei Maria da Penha, foi tratado sobre questões sobre família, sobre a família nuclear, que é aquela branca, heterossexual, cristã e de classe média. E foi feito alguns questionamentos acerca do que se entende por casal hoje, se casal é aquela pessoa que apenas coabita, que tem filhos, e se aquele casal que não pode ter filhos vai deixar de ser considerado casal ou vai ser considerado assim mesmo casal. Então foram feitos esses apontamentos. E posteriormente feita uma análise sobre a Lei Maria da Penha, sobre seus avanços e alguns apontamentos, alguns comentários sobre a própria lei. E no fim desse quarto capítulo foi pego a teoria da desbiologização, a teoria da performatividade e foi contextualizada com a própria lei para mostrar se seria viável, teoricamente falando. No quinto capítulo foi feita a análise dos dados, discurso que legitima a prática social. Neste capítulo, a ideia inicial seria fazer uma análise do discurso Foucaultiano com uma fala da delegada da Delegacia da Mulher. Infelizmente, isso não foi possível, até por, digamos assim, falta de maturidade teórica da minha parte, porque é uma coisa muito complicada você fazer uma análise do discurso Foucaultiano. Então, foi exposta a entrevista e, durante ela, foram feitos alguns comentários associando com a teoria e com a lei. E no sexto capítulo e último foram as considerações finais. Os resultados dessas solicitações da pesquisa elas foram condizentes com o que foi proposto. Tudo que foi proposto nos objetivos foi realizado durante a pesquisa. Foi demonstrado que essas duas teorias suscitadas, elas são sim vias para a aplicação da Lei Maria da Penha, mas considerando que são vias teóricas e não vias práticas, porque o Brasil está passando por um período não de desconstrução de identidade, ele está passando por um período de construção de identidade. Os movimentos sociais defendem isso. A lésbica se afirmar-se lésbica, afirmar-se gay, afirmar-se trans, porque dessa forma dessa forma que se atinge uma visibilidade dos LGBTI. E atingir visibilidade é onde se pode formar um grupo para lutar por direitos. Então, essa perspectiva de desconstruir essa identidade, desconstruir esse sujeito, ela é uma abordagem teórica, ela não é uma abordagem para a prática. Ainda não, mas essa pesquisa ela pretende justamente os dois caminhos. Pode ser que daqui a 1, 2 anos seja possível a performatividade na prática, ou pode ser que não haja uma necessidade de a gente estar aqui discutindo teorias para a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, é justamente isso, como eu já tinha falado, a pesquisa não tem como propósito chegar a um resultado fixo, mas sim os caminhos múltiplos. E esta é uma pesquisa em construção, essa é uma pesquisa que eu e a professora doutora Maria da Luz, a gente está construindo desde 2013, no ingresso do projeto, e esse aqui é apenas mais um passo, não pretendo terminar uma pesquisa, então foi apenas mais um degrau. Essas são as referências e, como ainda tem tempo, eu quero fazer só um agradecimento final, que é a professora da Luz, porque sem a professora eu não teria chegado até aqui, né? Então, aqui não é só uma pesquisa, aqui é um ato de luta e o ato de amor. Então, obrigada. Ok? A cidade plena, nesse
final do curso, né, de graduação. E a maneira como ela apresentou, se vocês não deixou, acho que todo mundo com água na boca, né? Porque ela ficou só mostrando o que ela fez e como fez, né? Então, eu gostaria de parabenizar a Brena, né? Porque ela é uma lutadora, né? Ela se encontrou nessa discussão e ela traz ideias, né? Então, Brena trazia textos que eu não conhecia, né? Então, eu conheci muitos textos a partir dela. Então, ela anda nos próprios caminhos, né? Nos próprios caminhos com os próprios pés. Então, vai fazer mestrado, se vai fazer porque você vai voar agora, porque você tem asas, né, e tem condições para isso. Então, não foi trabalhoso orientá-la, porque ela vinha com as ideias já prontas para a gente discutir. Então, isso é raro na nossa academia, né? Então, isso a gente faz no nível de mestrado, nível de doutorado. Na